Coroas ao Cordeiro, e a Ele
querido. Aleluia. E viemos a render a Ele toda a honra e toda a glória de nossas vidas. Aleluia. Então se rende à presença dEle, meu querido. Aleluia. Se rende à presença dEle. Sejam todos
vontade dele seja feita na nossa vida. Quando nós falamos e declaramos isso, Senhor, que a tua vontade seja feita na nossa vida, nós estamos nos rendendo a Ele. O quanto você está rendido ao Senhor. Se render ao Senhor é quando você está magoado, mas você escolhe perdoar. É quando você escolhe ser curado. Se render ao Senhor é dizer para Ele: Senhor, eu tenho planos, mas os teus são melhores que os meus. E eu escolho os teus planos. Não é sobre a vontade que você está aqui. Não é sobre o cansaço que você está. É sobre o quanto você está disposto a se render para o Senhor. Então fale para Ele. Diga para Ele tudo aquilo que você tem essa noite para render a Ele. Senhor, eu quero render a Ti a minha casa. Senhor, eu quero render a Ti os meus sonhos. A palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então se renda ao Espírito Santo do Senhor e deixe Ele tomar o seu coração e diga: eu estou rendido a Ti, Senhor. Faz em mim o Teu querer, Pai. Jesus. Levante suas mãos mais alto que você puder. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração agora. Espírito de Deus é aquele que nos incomoda a fazer coisas que talvez você olhe para o lado, para o outro e não veja ninguém fazendo. Mas existe algo especial em você que Deus viu e Ele quer usar. Então, em nome de Jesus, essa noite, comece a dizer: Senhor, faz em mim a Tua obra perfeita. Coloca em mim um coração totalmente sensível à Tua presença, ao Teu Espírito, ao Teu amor. Que não haja em mim, Senhor, nenhuma fraqueza, mas que as fraquezas que existam em mim sejam totalmente substituídas pela Tua presença. E aquilo que se era outrora fraco, perdido, desiludido, possa ser em mim um instrumento de valor para a Sua glória. Que você possa essa noite
dizer: tudo aquilo que em mim precisa melhorar vai virar testemunho para a glória de Deus. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, tudo aquilo que em mim precisa melhorar vai virar testemunho para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, que bom que você está aqui. Somos poucos, mas a palavra de Deus diz que quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Amém, igreja? Então, final de ano é normal isso, né? Alguns viajam, alguns estão no corre-corre das festas de fim de ano, e é natural que sejamos poucos. Mas o Senhor vai fazer coisas tremendas aqui essa noite. Aleluia! Glória a Deus. Isso, pode sentar no seu lugar. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Aleluia. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia, glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão Douglas, vai trazer a palavra de hoje. Já quero dizer a você, lembrar a você que sábado nós temos confraternização geral da igreja, né? Então você tem que estar aqui junto com a gente, fazendo aquele momento maravilhoso. Compre a sua cestinha de chocolate para participar do Amigo Secreto. Amigo Secreto vai ser separado, né? Homens e mulheres. Mulher vai tirar mulher e homem vai tirar homem. Vai ser sorteado na hora, mas vai ser assim, separado, para que você queira colocar algo ali, não sei, né? As mulheres poder colocar um cordãozinho, tem coisas baratas que dá para dizer que você está semeando na vida de alguém. Amém, igreja? Amém? Aleluia? Não é porque a gente disse que vai ser um amigo secreto de um chocolate, você chega aqui com um chocolate, né, irmão? Se você tem condição de dar mais, faça a vida de alguém feliz, em nome de Jesus. Levanta as mãos para cá, vamos orar sobre o Douglas. Pai, aqui está teu servo. Então, de uma forma maravilhosa, Senhor, o Senhor possa usá-lo para falar aos nossos corações, Pai. Que ele possa ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, para tudo que é necessário para a tua igreja. Tanto esses que estão aqui, como para aqueles que vão assistir depois pela internet. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós repreendemos tudo que venha se levantar contra, Senhor. Guarda a casa dele, guarda a família dele. Que esse momento seja um momento de total intimidade contigo. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Se é para o Senhor, dê um pouco mais forte, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Obadias. Amém? A gente vai falar um pouco sobre esse livro, considerado um dos menores livros do Velho Testamento, certo? Enquanto você abre aí o texto, certo? Procura. Para aqueles que não sabem onde fica antes de Amós, fica depois de Amós e antes de Jonas. Amém? Para que a gente tenha uma maior dinâmica e um maior esclarecimento sobre o que vai ser apresentado e o que a gente vai estudar essa noite, vou comentar alguns fatos necessários para que a gente conheça mais também sobre Obadias e também sobre o que ele fala. Amém? Nós vamos falar um pouco de Obadias e a mensagem aos edonitas. Antes vou trazer algumas informações que são essenciais para que a gente tenha um bom esclarecimento, certo? O livro de Obadias, ele foi escrito no ano entre 586 e 587 a.C., segundo algumas datações históricas. Amém? Esse período era um período aproximadamente
pós-destruição de Jerusalém pela Babilônia, tá certo? E não tem tantas datações históricas e nem escrita pelo próprio autor sobre ele mesmo. Não é à toa que quando ele começa o livro, ele não começa o livro se apresentando como alguns outros profetas. Ele somente chega e entrega a mensagem, certo? Tem alguns outros Obadias escritos no Velho Testamento, mas são pessoas distintas, diferentes. Tem alguns que são Obadias no tempo de Eliseu, do reinado de Acabe, onde ele escondeu 100 profetas nas cavernas para que eles não fossem mortos pela perseguição que Jezabel e Acabe estavam cometendo sobre os profetas naquele tempo, certo? Falando mais sobre o que o Obadias trouxe na mensagem, ele traz uma mensagem de condenação ao povo de Edom, certo? Os edonitas. Certo? Para aqueles que não conhecem e não procuraram, não tiveram uma pesquisa. E praticamente nesse local onde eles se estabeleceram é uma região montanhosa, ou seja, eles se estabeleceram a cidade deles na região alta do terreno. Amém? Vocês vão entender um pouco mais porque eu estou falando a respeito disso, tá certo? Para aqueles que abriram a palavra, a gente vai dar início à leitura, amém? Deixa eu só abrir o meu telefone aqui, porque na minha Bíblia a linguagem é contemporânea e é muito diferente da linguagem de vocês, tá? Para não ficar tão diferente, eu vou estar lendo na versão NVT, tá certo? Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Diz assim, primeiro versículo: esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. Mais na frente vocês vão entender por que ele está trazendo essa mensagem de início, certo? O Senhor diz a Edom, ele já traz essa palavra diretamente aos edonitas: eu o tornarei pequena entre as nações, você será grandemente desprezada, foi enganada pelo seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedras e mora no alto do monte. Quem me derrubará daqui de cima? Vocês dizem consigo mesmo. Mesmo que suba tão alto quanto as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei você, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e assaltassem, que calamidade o espera? Não levaria tudo? Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas porções caírem para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom será vasculhado e saqueado. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão da sua terra. Eles os perseguirão, eles prometeram paz, enquanto tramavam enganá-lo e conquistá-los. Seus amigos de confiança lhes prepararam armadilhas, e vocês nem se dão conta disso. Naquele dia não restará um sábio sequer na terra de Edom, diz o Senhor, pois os montes de Edom
destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temar ficarão aterrorizados, e todos os montes de Edom serão exterminados na matança. Amém? Gostaria de parar nesse versículo 9 por um instante, para que a gente tenha uma pequena análise sobre o que foi falado nesses 9 versículos, certo? No primeiro versículo, Deus ele dá uma mensagem às nações sobre Edom. Uma mensagem a eles para que eles ataquem Edom. E mais na frente vocês vão entender quem são essas nações e quem são eles, tá certo? Mas no versículo 2 ao versículo 4, a causa do pecado é anunciada a Edom. Muitas das vezes a gente está em uma mordidão tão grande dentro do nosso próprio eu, que nós nos esquecemos porque nós estamos mornos, porque nós estamos frios, e acabamos nos desviando da igreja, acabamos nos desviando dentro do banco da igreja, sem percebermos. Então, em cima disso, nós devemos trazer uma pergunta para nós mesmos. Será que nós não estamos entrando numa mordidão? Será que nós não estamos entrando numa mesmice? Certo? Eu deixo essa pergunta para você. Tá certo? A partir do versículo 2 ao 4, é anunciado o pecado de Edom. Eles se apegaram ao orgulho deles. Eles achavam que ninguém poderia tocar neles, que não pereceriam por conta que eles estavam lá em cima, nas alturas. Entendeu? Mas o Senhor, como vocês viram aqui mais em cima, Ele diz bem claro: não importa onde você coloque a sua cidadezinha, seja no alto do monte, onde as águias fazem seus ninhos, ou seja ao lado das estrelas, eu derrubarei você de lá. Nesse capítulo, a gente vai analisar 3 pontos importantes, e eu acabei iniciando já o primeiro, que é a causa do pecado. Essa causa do pecado vai ser demonstrada entre esses versículos, entre o primeiro versículo e o 9º versículo. E a partir desse momento você já vai entendendo o porquê que Edom está sendo tratado dessa maneira, certo? Antes que a gente continue um pouco mais à frente, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em só um instante. Lá em Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41. Os edonitas, eles se colocaram em uma posição que eles mesmos confiavam apenas nos seus braços, aquilo que eles tinham e naquilo que eles faziam. Diz assim: naquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai havia abençoado. Começou a tramar o seguinte: em breve meu pai vai morrer, então matarei meu irmão. Lá no capítulo 32, pula um pouco mais à frente, por favor. No capítulo 32, versículo 27. Eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, mas são versículos que, para que você tenha um maior entendimento do que tem por trás desse livro de Obadias. Diz assim: qual é o seu nome? O homem perguntou.
Jacó respondeu: Jacó. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Abra só mais um versículo, por gentileza. Lá em Gênesis 36. Pula mais em diante. 36, versículo 6 a 8. Diz assim: Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todos da sua casa, além de seu rebanho e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe do seu irmão Jacó. Seus rebanhos e seus bens eram tantos que a terra aonde moravam não era suficiente para sustentá-los. Então, Esaú, também chamado posteriormente Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seim. A partir desse momento, vocês estão começando a entender para onde é que vai a história. Os edonitas são parentes legítimos de Esaú e também parentes legítimos de Jacó, Israel. E mais na frente vocês vão ver que os edonitas cometeram um pecado que eles não deveriam ter cometido. Eles se meteram num lugar onde não era para eles Eles se meteram num lugar onde não era para eles terem se metido. E se aliaram às pessoas que não eram para ter se aliado. Entendeu? Vou voltar um pouco para o texto aqui, para que a gente possa ter mais um esclarecimento sobre esse livro, que mesmo sendo pequeno, traz uma imensidão tão grande de contexto e de história, tá certo? Edom, ele se orgulhava bastante por ele estarem localizados nessa região montanhosa. E para todos aqui, com certeza sabem, que em um campo de batalha, qualquer inimigo que estiver na região superior, né, acima, tem uma maior vantagem de qualquer inimigo que venha por baixo. É muito mais fácil de você jogar pedras, atirar, sei lá, atualmente, né, granadas, flechas, lanças. É muito mais fácil. E os edonitas, eles se orgulhavam bastante daquilo que eles tinham, a localização que eles estavam, entendeu? Os guerreiros que eles tinham, como é descrito no versículo 9, que não ia adiantar mais nada aqueles guerreiros que Temá tinha, aqueles famosos guerreiros, não ia adiantar de nada, porque o Senhor ia trazer o julgamento a eles. A partir do versículo 5 ao 6, Deus afirma que nenhuma riqueza restará e que tudo será vasculhado, e as sobras também serão levadas. Tá certo? No versículo 7 ao 9, é revelado quem iria fazer tudo isso. Eu não disse para vocês que logo na frente seria revelado quem eram as pessoas que o Senhor havia mandado a mensagem? E está aqui eles. Todos aqueles que iriam fazer aquilo com eles, eram os aliados de Edom, eram os amigos de Edom, eram as nações vizinhas. O Senhor estava fazendo com que todos eles armassem contra Edom. Não é à toa que alguns versículos depois, você vê que ele diz: só um instante. Todos os seus aliados os expulsarão de sua terra. Aí você se pergunta assim: mas Douglas, o que foi que esses caras fizeram para que tudo isso caísse sobre eles? Você vai ver um pouco mais à frente. Essa catástrofe foi tão grande que nem os sábios escapariam disso. Os mais entendidos escapariam de tudo aquilo que
viria sobre os edonitas, certo? E nada adiantaria os famosos guerreiros, que é citado no versículo 9. Toda a sua cidade seria devastada. E a partir desse momento, a gente vai entrar no segundo ponto: o pecado e a sua consequência. Não adianta a gente estar semeando algo, talvez um orgulho, uma amargura, uma inimizade com alguém, se lá na frente vai ter uma consequência, que eu vou ter que estar disposto a pagar. Queira eu ou queira não. Todo mundo aqui sabe: o que você planta, você colhe. Esse é o ditado mais certo entre os ímpios e entre o povo de Deus. Amém? E para a gente entrar nesse segundo ponto, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 16. Amém? Acompanhe comigo, por gentileza. Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Agora vocês vão ver o que os edonitas fizeram com a sua própria parentela, com seus próprios irmãos. O orgulho que é semeado no nosso coração, ele inflama de uma tal maneira que percorre gerações. E a gente não pode deixar que o orgulho tome conta da nossa carne, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Orgulho está sendo semeado dentro de famílias. E eu pergunto a você: você vai permitir isso na sua casa? Eu creio que não, amém? Essa é uma mensagem muito forte de Obadias, mas foi uma mensagem precisa e eficaz e necessária. Porque aquilo que Edom cometeu contra os seus parentes, às vezes a gente comete hoje. Mas como, Douglas? A gente deixa de pregar para um irmão. A gente deixa de pregar para um parente. Porque todo mundo sabe que é mais difícil pregar por de casa. Mas você vai desistir deles? Você vai deixar os seus parentes perecer por conta desse orgulho? É muito difícil. O seu dever, irmão, o meu dever é pregar a palavra e orar. Tá difícil fazer só isso? É pregar e orar. Amém? Amém? Bem entendido? No versículo 11, ele continua. E ele vai dizer o que realmente os edonitas fizeram. Quando eles foram invadidos, vocês se mantiveram afastados deles e não quiseram ajudá-los. Seus parentes, seu amigo, estrangeiros levaram a riqueza deles e vocês não fizeram nada. Tiraram sorte para saber quem é que ia destruir Jerusalém. E vocês agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em uma terra distante. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofria tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Olha o que eles fizeram. O povo lá sendo morto, sendo prisioneiro, para ser levado para outra terra, e eles lá estavam catando os tesouros de Israel, em vez de ajudar. E piora, tá? Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar
aqueles que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes. Quantos aqui começaram a entender o porquê que tudo isso aconteceu? Meu Deus do céu. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhes será feito. Todas as suas maldades cairá sobre a sua cabeça. Assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Assim, todas as nações beberão e cambalearão e, por fim, desaparecerão. Essa é uma mensagem firme do Senhor a respeito do que Edom tinha feito. Edom simplesmente poderia ter ficado no lugar certo, ter ficado no cantinho dele, ter tentado ajudar quem podia. Porque quantos aqui conhecem o que realmente aconteceu aqui? O que aconteceu naquele tempo? Os israelitas começaram a idolatrar ídolos, se afastaram do caminho do Senhor, e o Senhor mandou profetas: se afastem disso, parem com isso, parem com isso. Não mudaram, e o Senhor foi lá e disse: ó, eu vou espalhar vocês tudinho, aí ficar um de pé aqui, e ponto. E quando veio, que foram os babilônicos, que quando vieram e destruíram Jerusalém e levaram os cativos, que eles fizeram o rapa mesmo, levaram tudo. Os edonitas, os metidos, os orgulhosos lá que batiam no peito: ninguém me toca, porque eu estou num lugar alto, porque eu sou o melhor, tenho muitas riquezas. Eles se meteram e foram jogar no time contra. Eles ajudaram os babilônicos. E mais lá na frente, em outros versículos, o Senhor afirma que eu tenho algo preparado para os babilônicos, pelaquilo que eles fizeram com os meus servos. Ou seja, os babilônicos foram enviados sim, para trazer um castigozinho para Israel. Mas só que eles também seriam castigados, porque eles extrapolaram aquilo que eles tinham que fazer, entre aspas, tá? E Edom foi lá e se meteu na mira de Deus também. Tá bem entendido? Vocês estão conseguindo entender o que é que realmente está acontecendo nisso, em todos esses 21 versículos? E a gente vai debater um pouco mais sobre esses. Tá aqui. A gente vai conversar um pouco mais, pegar detalhadamente cada ponto. O pecado de Edom vem à tona. Eles ficaram contra os seus parentes. Algo sem explicação. Zombaram, caçoaram deles, não ajudaram na sua calamidade, riram da sua desgraça, foram arrogantes, saquearam suas riquezas e mataram os que tentavam escapar. Com isso, Edom se colocou na mira de Deus para receber também um castigo. Abram comigo lá em Amós, é só voltar um pouquinho. Amós, capítulo 1. Versículo 11. E você vai ver mais uma afirmação do que o Senhor iria fazer com Edom. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram os seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Então sua fúria os despedaçará.
sem parar, e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosrais será destruída. O terceiro ponto que a gente vai entrar na reconstrução do seu povo, na restauração do seu povo, que é no versículo 17 ao 21. Diz assim: mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso, e Edom será um campo de palhas secas. Os descendentes de José será como uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então, meu povo, que vive em Neguebe, ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Todos os exilados de Israel retornarão para a sua terra e ocuparão o litoral fenício até Serapta. Os cativos de Jerusalém, exilados do norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades do Neguebe. Os que foram resgatados subirá ao monte Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Amém? Quantos crerem nessa reconstrução, não somente de Israel, mas também da Nova Jerusalém? Nesses versículos não há nenhuma menção a respeito da Nova Jerusalém, cujo o Senhor Jesus nos prepara. Mas, mesmo que não há nenhuma menção, a gente crê que aquilo que foi passado para Israel e para os Zedonitas se concretiza hoje e se concretizará logo por vir. O nosso Senhor reconstruirá o Monte Sião e também nos levará, um povo separado, um povo escolhido, para estar com Ele. Amém? Esse terceiro ponto é a restauração de Israel. Deus anuncia um escape, um lugar santo em seu monte. Israel encontra o caminho de volta para a sua herança, e seu povo irá prevalecer contra os orgulhosos e vê sua queda. Os cativos voltarão do exílio e o povo de Deus governará sobre aqueles que riram de sua calamidade. Deus não deixará impune os perversos e os orgulhosos que maquinam o mal. Amém? Esses pontos são pontos praticamente cruciais para o entendimento de Edom. Edom, ele praticamente deixa bem resumido, para a gente concluir. Edom não deveria ter se metido numa guerra que praticamente não era deles. E quando eles se meteram no lugar errado da batalha. Eles se esqueceram que por Israel era o Senhor. E lá, desde o início, que é a fundação dessas duas nações, Israel e Edom, houve também esse conflito entre Jacó, entre Esaú. Quem ficaria com a primogenitura? Mas só que quando Esaú veio, ele já veio com a promessa. Olha, tudo que Isaac tinha era dele. E praticamente, com certeza, ele cresceu com esse entendimento de que tudo ali seria dele quando o seu pai morresse.
Mas Jacó não tinha isso. Jacó, a única coisa que ele podia ter, talvez seria as histórias de Abraão, as histórias da devoção de seu pai a Deus. A única coisa que ele tinha era a fé no Senhor, era uma confiança nele. E isso trouxe a ousadia para que ele buscasse a bênção do seu pai, para que ele buscasse a bênção de Deus logo lá na frente, como a gente leu aqui. Isso foi o diferencial de Jacó para Esaú. Mas simplesmente Esaú se firmou somente nessa terra, se firmou somente nos seus bens, nas suas riquezas. E com isso, esse orgulho, essa semente que foi colocada dentro dele, dessa terra, foi perpetuando para as gerações seguintes e gerou toda essa consequência. E eu pergunto para você, vale a pena cultivar o orgulho? É muito melhor nós cultivarmos a fé, a confiança, a devoção, a humildade no Senhor, a sabedoria em Deus, porque nada somos e nada temos aqui, mas o que fará o nosso nome continuar é Jesus. A única coisa que nós podemos nos orgulhar nessa terra é de termos conhecido, nós que estamos aqui, é de termos conhecido a salvação, é de termos conhecido aquele que nos levará à eternidade com o nosso Deus. Nada que nós temos aqui nessa terra, o melhor emprego, o melhor salário, aquilo que nós fazemos, os melhores carros, automóveis, nada disso vai importar, meu amigo, quando você fechar o olho definitivo aqui. A única coisa que você pode se orgulhar é de estar no Senhor. Para a gente concluir, certo? O orgulho é como uma erva daninha dentro da gente. Ela espalha as suas raízes dentro da terra que tem no nosso coração. E faz nascer dentro dela o egocentrismo, o egoísmo, a amargura, o pecado e tudo que há de ruim nessa terra. E muitas das vezes a gente se esquece que essa simples sementezinha de erva daninha, que é o orgulho, que foi colocado dentro do nosso coração, pode estragar todo o campo que Jesus cultivou, passou muito tempo preparando dentro de você. Se uma falta de perdão, se uma falta de entendimento em uma conversa com seu irmão, fazer com que isso se torne uma erva daninha dentro de você, você poderá cair lá na frente e de repente você se afastou da igreja e ninguém sabe por quê, nem você mesmo. Com sorte, às vezes você fica caído dentro da igreja e o fogo do Senhor consome você novamente. Mas e quando isso não acontece, meu amigo? Eu creio que uma das mensagens mais fortes de Jesus é: perdoe 70 vezes 7, quando ele disse para Pedro: ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você não deixa o orgulho entrar. Porque se Josivan fizer algo contra mim e eu amar ele, além do que ele fez por mim, eu não vou me inflamar por conta daquilo que ele fez. Eu vou perdoar o Josivan. Se a Lilinha fizer algo contra mim ou disser algo, às vezes até sem ela perceber, meu amigo, isso não vai me impactar, não vai me afastar do Senhor. E às vezes Satanás, o inimigo na nossa alma, tem feito isso com nós. Tem pegado palavras lançadas sem entendimento, palavras lançadas sem sabedoria, e bota lá, enfia no nosso coração. Pá, ele não gosta de você, ele não sabe o que você está passando, ele não é nada, ele é só isso. Ah, ele quer ser o bonzão. Meu amigo, não importa isso. Não importa. Não deixe a erva daninha do orgulho crescer no seu coração. Por favor, não esqueça disso. Não deixe a erva daninha do orgulho crescer no seu coração.
Se eu fizer algo contra você que não lhe agradou, fale para mim. Se alguém fizer, fale para ele. Mas não deixe crescer essa erva, Daniel. Arranque. Porque depois que se espalha, meu amigo, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Se alguém aqui tem grama em casa, ou cuida de terreno às vezes um pouquinho, você vai saber o que eu estou falando. Você capina aqui em cima, quando dá a primeira água, brota lá o capinzinho. Primeira água. E para você tirar, meu amigo, dá trabalho. Você tem que cavocar a terra todinha, tirar uma por uma, até não sobrar nenhuma. E se sobrar uma, se espalha de novo. Você entendeu o que é esse orgulho? Esse orgulho infectou uma geração inteira e os levou à perdição. Os levou a escolher o lado errado da batalha. Você vai escolher o lado errado da batalha? Não faça isso. Nós somos sujeitos ao erro. Muitos estão voltando novamente para cá, para a glória do Senhor. Mas não podemos deixar isso acontecer novamente, às vezes sem nós percebermos. Douglas, como eu vou fazer para resolver isso? Se abrace em Jesus, sabe? Se agarre a Ele, que quando você cometer um erro, resolva na mesma hora, não deixe para amanhã. Eu tenho um ditado com minha esposa: se for para resolver a parada, tem que ser agora. Eu não vou deixar para amanhã não, porque amanhã vai ter 2 ursos lá para me resolver. Eu vou ter que matar os caboré. Tenho que resolver agora, agora. Amagoei alguém, falei uma coisa sem saber, vou lá e peço desculpa. Talvez a minha ação não tenha conserto, mas a minha humildade, meu perdão talvez resolva. O Senhor talvez trabalhe. Amém? Isso era o que eu gostaria de passar para vocês, através do que foi lido esta noite. Sei que é um livro bastante detalhado, cheio de informações, mas que traz um entendimento muito forte para nós, para aqueles que buscam no Senhor. Agradeço bastante a oportunidade de estar trazendo essa mensagem a todos, que essa mensagem possa gerar frutos em vocês, frutos naqueles que virão novamente, que em nome de Jesus os seus laços com o Senhor sejam revigorados. Atente-se à terra que tem no seu coração. Há quantos anos você está na igreja? 10, 15, 20 anos? Você vai deixar todo esse tempo que Jesus passou cultivando em você, convertendo, ajeitando um cantinho ali, ajeitando outro cantinho, se perder por causa de falta de perdão, por conta de um orgulho que não leva a lugar nenhum. Um orgulho que infecta filhos, que maltrata famílias e às vezes levam gerações à condenação no inferno. O Senhor Deus é misericordioso e nos deu a oportunidade de nos livrarmos dessa ira do Senhor, de sairmos da mira da sua ira. Como nós estudamos alguns meses atrás em Apocalipse, o Senhor está acumulando toda a sua ira lá no cálice. Ele está pegando a ira que ele está tendo nas nações, com os homens, com o diabo, com tudo aquilo que está acontecendo, e está botando ali, ó. Porque aqui vocês viram o que a ira de Deus é capaz de fazer. Mas naquele dia nós não iremos ver e nós não queremos imaginar como será, porque estaremos com Ele. Mas o nosso Deus é amor, mas também é justiça, e essa justiça será revelada novamente. Então, que a gente venha abraçar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Sofra para não pecar. Sofra para não pecar. Mas se eu pecar, se volte para o Senhor. Se volte para Ele. Não deixe o pecado contaminar você. E se contaminar, o Senhor vai fazer algo novo.
Que nessa noite você possa glorificar ao Senhor, porque Ele teve misericórdia da gente e não derramou a sua ira sobre a gente. Quando a gente muitas das vezes mereceu, quando a gente muitas das vezes tinha promessas e a gente abandonou tudo, porque a gente se achou pecador demais. Oh, meu filho, todo mundo é pecador. Billy Graham, que converteu muita gente, gerações e gerações, também era pecador. Outros nomes famosos também. Quem somos nós? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos essa noite e se arrependa no seu coração. Se arrependa de todas as vezes que você foi orgulhoso. Todos nós estamos sujeitos. Eu também estou sujeito. Eu busco me arrepender no Senhor de todas as vezes que o orgulho tenta crescer no meu coração. E eu me prostro no Senhor. Senhor, eu não aceito. Eu não vou cultivar isso. Esse é fácil, Douglas? É não. Dói demais, meu amigo, dói demais. Dói demais perdoar aquele que machucou a gente. Aquele que quis pisar mesmo, sabe? Quis pisar para magoar, para machucar. Dói demais. Mas o Senhor em nós, Ele vem trabalhando devagarzinho, fazendo algo novo. Foi Jesus que fez isso. Nesses dias nós estamos passando por dias de luta, de dificuldade. Eu gostaria de convidar cada um de vocês, cada um de nós, a orar. Você nessa noite vai ser uma semente de intercessão para essa igreja. Você que está aqui toda quinta-feira, todo culto, você vai interceder agora. Feche seus olhos, não quero ver ninguém de olhos fechados, se possível, de olhos abertos, se possível. Comece a orar agora. O Senhor vai colocar pessoas na sua mente, onde você vai interceder por ela. Vai declarando: Senhor Deus, eu creio pelo nome de Jesus que essa pessoa vai continuar, ficar firme. As dificuldades não vão afastar ela. Seja um intercessor, como a igreja foi a intercessora quando Pedro foi preso. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja estava orando por ele, estava intercedendo, estava buscando: Senhor, tem misericórdia, tira Pedro de lá, tira. E de repente o anjo foi buscar ele. Ei, o anjo do Senhor pode buscar aquela pessoa que um dia sacrificou a vida dele para buscar você. Ele se afastou e você ficou. Interceda. Não acho que esse escuto de quinta-feira é somente para a gente vir bater ponto, não. Em nome de Jesus agora, façam os grupos de oração, homens, mulheres, em nome de Jesus. Vamos tornar essa intercessão mais forte. Junte os homens, mulheres. Oro por aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que você sabe que passou por um mal repentino. Ore para que o Senhor venha trazendo um conforto, para que o Senhor venha trazendo em nome de Jesus o alívio. Enquanto o louvor vai ministrando, você vai intercedendo, não fique calado. Baixinho eles vão ministrar, para que a sua voz ecoa até o trono do nosso Deus Altíssimo e envie anjos para salvar essas pessoas. Essas vidas serão salvas em nome de Jesus. Essas quinta-feiras vão estar lá com mais gente aqui, pessoas compromissadas com a igreja, pessoas sedentas por Ele. Em nome de Jesus, não deixe Satanás investir no seu coração, mas que o Espírito Santo invista. Você sabe o que é que você tem que fazer, meu amigo, você sabe. É orar, é jejuar, é ler a palavra. Você está fazendo? Amém. Então interceda. O Senhor está ouvindo as suas orações.
O Senhor está vendo aquilo que você está fazendo no secreto. E o Senhor vai recompensar. Como, Douglas? Vidas sendo salvas. Oh, Senhor, que a sua presença se derrame nessa casa e venha trazendo a mesma dor que o Senhor sente quando vê um filho lá na rua. Alguém que já foi daqui, alguém que já foi da sua casa, perdida. Vidas que ainda não ouviram a sua mensagem. Que eles possam ser achados em Ti, Jesus. Que o Seu nome seja ecoado através de cada um que está aqui. Que os nossos cultos, em nome de Jesus, venham ser mais impactados pela Sua presença. Porque nessa casa há intercessores. Porque nessa casa há pessoas que oram, que dobram os seus joelhos. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para ganhar vidas? Que você dobrou os seus joelhos para trazer vidas para cá. Nesse lugar cura. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Você vai conhecer um Jesus diferente. Ah, Douglas, eu tenho tantos anos. Eu quero. Você vai conhecer de um jeito que você nunca conheceu. Você vai sentir. Você vai sentir novamente o prazer de estar na obra do Senhor. Que em nome de Jesus toda frieza seja repreendida nesse lugar. Parece que vem aqui só para bater ponto. E não faz nada pro reino de Deus. O que é que o Senhor está te cobrando no secreto? Está se fazendo de surdo, é? Não te incomoda? Não te incomoda quando o sofrimento do Senhor bate o seu coração para que você sinta
manifestará. Você vai manifestar-se na sua vida. Senhor Jesus. Yahvé, Obrigado, Deus. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Senhor Deus, bendito és tu, Senhor, pelas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Vem tratando o nosso coração, Deus, que possamos melhorar, que todos os dias nós possamos se humilhar no seu altar e se arrepender dos nossos pecados. Ei, meu amigo, você precisa se converter todos os dias, todos os dias. Todos os dias, se todos os dias nós fizéssemos o apelo para você se converter aqui, todo dia era para todo mundo vir, meu amigo. Meu Senhor, nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Converte, Senhor, esse Douglas, que ainda precisa ser convertido, esse eu que precisa ser mudado, esse eu que está impedindo os seus trabalhar nas nossas vidas. Glórias ao teu santo nome, grande eu sou, dono de toda a existência, magnífico entre todo o universo. Ó Senhor, bendito és tu, Senhor nosso Deus, tem misericórdia e cura as nossas dores, e lembra-se de nós, a nossa aflição. Para sempre, amém. Abraça seu irmão, abraça sua irmã. Diga a ele: fique firme no caminho que o Senhor te escolheu. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Levante as mãos para a sua casa, para a sua família. Comece a orar pela sua família. Comece a declarar um final de ano bom. Comece a declarar realmente um feliz Natal, sem mortes, sem enfermidades terríveis. Comece a declarar harmonia, paz dentro da sua casa. Comece a declarar seus parentes sendo alcançados pelo Senhor. Pai, alcança a minha casa. Pai, alcança a minha família. Pai, livra meu irmão, minha irmã. Isso, vai falando sobre os nomes, aqueles que vão viajar. Que o Senhor esteja guardando, livrando de todo acidente, de todo mal. Que não seja um fim de ano de notícias ruins, mas que seja um ano cheio de paz e felicidade em nome de Jesus. Oh Pai, nós oramos pela nossa casa.
Só o Senhor sabe as batalhas que nós travamos dentro da nossa família. Que nós possamos ser agentes de paz. Que toda raiz de orgulho caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que separa pai e filho, separa mãe e filha, Pai, em nome de Jesus, que haja harmonia na nossa família. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar pelo nossos dízimos, nossas ofertas nessa hora. Você crê que você vai ter um início de ano próspero? Você tem que estar ciente daquilo que o Senhor coloca no teu coração, em critério de aliança. Então faça com alegria seu dízimo, sua oferta. As chaves já estão nas TVs. E você que vai fazer pelo envelope já está com as meninas. Você pode levantar sua mão e elas já vão deixar o envelope a você. Mas eu queria que você ficasse com o coração consciente nessa hora, que nós vamos orar. Pai, nós oramos por cada dízimo, por cada oferta. Que esse fim de ano seja um ano de alinhamento, um tratamento de caráter. Que nós possamos estar em Ti, Senhor, alinhados com os Teus pensamentos. Que o nosso coração não seja um coração mesquinho. Que nós não venhamos a ser achados em avareza, achando as nossas casas bonitas, enfeitadas, enquanto a Tua casa, Senhor, está sendo esquecida por nós. Não, nós temos um coração em Ti e nós damos, ofertamos, dizimamos com alegria e não com peso. Fale comigo: com alegria e não com peso eu dizimo e oferto, em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo, traga sua oferta. Isso, com alegria. Toda língua confessará. Queria que você orasse pela sua mente agora. Coloque a mão sobre a sua mente. Pai, nós oramos pelos nossos pensamentos. Não sei se esses dias você tem passado por pensamentos de dúvidas, pensamentos de desistência. Às vezes o seu enfado não é um enfado físico, mas é mental. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo toda cilada na minha mente, toda voz negativa, toda palavra maligna, tudo aquilo que veio para trazer separação, para trazer dúvida, para trazer confusão. Diga: eu repreendo em nome de Jesus. Toda cilada na mente está repreendido em nome de Jesus. E eu não serei como aqueles que são vítimas do diabo, vítimas do inferno. Não, eu estarei diante do Senhor, acreditando naquilo que o Senhor falou sobre mim. Eu sei que você deve ter uma parte bíblica que é sua, e eu queria que você trouxesse à mente agora a parte bíblica. Eu sempre trouxe sobre a minha vida o Salmo 40. O Senhor é aquele que me viu pobre e necessitado, mas que sempre cuidou de mim. Ele me livrou e me livrará outra vez. Isso, traga à memória coisas que te dão esperança, e você terá dias melhores em nome de Jesus. Diga: minha mente está blindada com os pensamentos de Cristo. Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre mim, e eu tenho certeza que é de paz. Deixa eu orar por você, Pai. Toda mente que está em guerra esses dias, com medo, retira agora todo o medo. Retira agora todo o medo e preenche com amor, em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos para os 4 cantos da igreja. Nós vamos orar pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelos pastores dessa cidade. Que o Senhor, em nome de Jesus, anime os seus pastores. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa alinhar os pensamentos.
para que sejam realmente homens de Deus, mulheres de Deus, falando da verdade, testemunhando a verdade. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor anime. Aqueles que estão sobrecarregados, que o Senhor alivie o fardo. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos. Nós declaramos, Senhor, teu agir espiritual sobre a vida deles. Pai, nós oramos pelos membros dessa igreja. Aqueles que estão precisando de ajuda, o Senhor sabe, e o Senhor pode socorrê-los. Pai, aqueles que estão passando por guerras em pleno fim de ano, que o Senhor seja o agente de milagres na casa deles, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Tem alguém que precisa de unção com óleo, esteja passando por alguma enfermidade, alguma doença? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir você. A palavra de Deus diz que se você for ungido e receber oração, você pode ser curado. Eu queria que a gente já fosse orando pelos irmãos de casa. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão passando por alguma enfermidade, que descobriram doenças terríveis, ou que estão fazendo algum tratamento. Nós repreendemos todo nódulo, nós repreendemos toda diabetes, nós repreendemos, Senhor, toda doença cardíaca. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que se esconde, que é alojado e que ninguém sabe, que ninguém vê, mas o Senhor vê e sabe. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, pessoas saudáveis, com a Tua unção e com a Tua graça. Socorre essa mãe de família, Pai, socorre esse pai de família, que às vezes se vê sozinho, desesperado nesse momento. E que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer, que seja permitido que faça. Que a fé deles aumenta a sua fé, Pai, para que eles possam estar cientes da Tua presença. Isso em nome de Jesus. Fale comigo, eu creio que o meu Deus é um Deus que cura, em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Abrace ele. De milhares.